meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, pegue uma xícara de café ou de chá, separe um lencinho e vamos conversar. Hoje vamos falar sobre abandono afetivo paterno. E quando eu falo aqui de abandono afetivo, eu não estou falando somente daquela criança que não foi reconhecida, não foi registrada como filho daquele homem. Eu falo também daquele pai que nega amor, que nega cuidados com essa criança, que se esquiva do convívio, ou seja, não faz parte do dia a dia da criança e não dá atenção às suas necessidades. Você consegue imaginar quais as implicações que esse abandono podem acarretar na vida de uma pessoa? A ausência paterna pode deixar marcas emocionais muito profundas, né, que reverberam não só na infância, mas por toda a vida do indivíduo. Tá? A sociedade, ainda de forma geral, acredita que cabe à mulher o papel do cuidado, né? E isso faz com que fique mais fácil para que alguns homens se afastem dos filhos, porque eles justificam que, a partir do momento que a pensão está paga, ele não precisa exercer nenhuma outra função no que tange o desenvolvimento emocional, psíquico e até físico dessa criança, né? Quando a gente pensa na questão até de alimentação. Eu tenho aqui, antes de continuar, 3 ressalvas para fazer. A primeira é: eu sei que esse é um campo delicado, onde algumas pessoas podem defender, outras podem acusar, né? E sabemos que existem pessoas com as mais diversas intenções nesse mundo, né? Mas meu intuito aqui não é julgar, isso eu deixo lá para a justiça, tá? O meu intuito é pensar com vocês aqui sobre essas situações de abandono, né? E o quanto elas podem ser tão dolorosas para a família e quais as dificuldades que essa experiência pode trazer para os pequenos, tá? A segunda ressalva é que nós sabemos que as configurações familiares, elas têm se modificado com o passar dos anos. Então, hoje temos famílias com as mais diversas configurações, né? Mãe, pai e filhos, 2 mães com filhos, 2 pais com filhos, pais exercendo a monoparentalidade, que na maioria das vezes é a mãe, né, quem exerce esse papel. Temos aquela família adotiva, temos situação de recasamento, enfim, todas essas configurações são válidas. E acredito que o mais importante é que nela predomine, né, o amor, o cuidado, o respeito, e que ela tenha bases sólidas, né, para fortalecer o desenvolvimento saudável dos integrantes dessa família. E a terceira ressalva que eu quero fazer é que as situações que eu vou trazer aqui são situações que podem acontecer, mas que não necessariamente vão, ok? Cada ser humano é único, assim como cada história. Então, o que eu trago são possibilidades, são pontos de atenção necessária, porque o abandono afetivo pela figura paterna, ele pode trazer consequências bem sérias, né, para a criança ou para o adolescente. E todos nós já ouvimos, né, diversas e tristes histórias acerca desse tema. Então, por exemplo, o pai que tenta esconder na justiça o quanto ganha, alegando que a ex-mulher gasta todo o dinheiro com ela e não com o filho, né? E aí, sem se preocupar em saber quanto custa 1 litro de leite, quanto custa uma roupinha nova, um pacote de arroz ou um pacote de fraldas.
E o abandono afetivo, quando é acrescido ainda do abandono financeiro, pode ter consequências extremamente prejudiciais para o desenvolvimento de uma criança. A criança, quando é abandonada pelo pai, ela vive um luto. E esse luto é por um pai que está vivo, mas que, ausente, ele não tem interesse em ocupar seu papel de pai dentro da vida do filho. Esse luto muitas vezes não é reconhecido pela família, não é reconhecido pela escola, né? Mas é muito importante que seja conhecido, que seja compreendido, que seja acolhido como tal. Até porque esse acolhimento pode ajudar a criança a lidar com ele. Porque ela não tem essa percepção de estou em luto porque o meu pai me abandonou. Né? É preciso de todo um cuidado para que ela vivencie essa experiência. Né? Porque essa sensação, essa percepção de não ser querido, não ser desejado na vida do pai, de ser desimportante, pode desencadear vários problemas, né? E tanto de ordem emocional, quanto de ordem, por exemplo, cognitiva e psicológica. E estarmos atentos a isso é de vital importância. A criança que é abandonada pelo pai pode carregar dentro de si muita culpa. Ela pode acreditar que o pai não gosta dela porque em algum momento ela fez alguma coisa errada, tá? Então, você pode pensar no peso que isso pode ter para uma criança, né? Ela se sentir responsável pelo pai não querer vê-la, não querer estar com ela, porque ela acredita, né? Vou trazer um exemplo aqui, que o pai deixou de gostar dela e a abandonou porque teve um dia que ela chorou porque ela não queria escovar os dentes. Então, assim, a gente está falando aqui da cabecinha de uma criança, né? Então, elas costumam ser muito criativas, muito sensíveis e com entendimento de mundo ainda muito restrito, né? Muito restrito e muito literal. Então, cada idade tem entendimentos diferentes. Então, claro que um adolescente vai entender essa situação de uma outra forma, né? E vão ter aí consequências mais características de um adolescente. Então, para você entender um pouquinho disso, né, da questão da cabecinha da criança e como ela entende algumas informações, vou trazer aqui a questão do luto pela morte. Vamos pensar que o vovô morreu, tá? Então, quando o vovô morre e você vai contar para essa criança, a depender da idade, se você disser, por exemplo, que o vovô foi viajar, ela vai ficar sempre esperando esse avô voltar. Então, se por um acaso um dia, né, um dos pais for viajar a trabalho, isso pode gerar uma ansiedade considerável nessa criança, porque ela acredita que, assim como o vovô nunca mais voltou, papai ou mamãe também não vão voltar. Então, a gente pode pensar também numa criança que pode acreditar que o titio está guardado no guarda-roupas, porque alguém disse para essa criança que o titio ficaria lá para sempre guardadinho no caixão. E essa criança ainda não tinha maturidade para entender isso, né? Para ela, o guarda-roupa era um caixão, uma caixa grande, né? E por isso, então, o titio deveria estar ali e ela pode ter medo de se aproximar daquele lugar, porque o titio está ali dentro do guarda-roupas, né? Então, eu quis trazer essa questão do luto pela morte para ficar mais fácil a compreensão de que a criança tem um mundo interno muito particular, né? E muitas vezes muito literal, como eu disse. Ela pode fazer, então, associações erradas e ela pode se sentir culpada por ter sido abandonada pelo pai, chegando a acreditar que merecia isso, porque não quis escovar os dentes. Percebe, então, o quanto isso pode ser problemático para essa criança? Ela pode buscar por toda a vida agradar as pessoas à sua volta,
né? Sem aprender a dizer não. Porque ela acredita que se em algum momento ela desagradar alguém, essa pessoa vai abandoná-la também. Isso não é uma percepção consciente, tá, gente? Ela pode ter muitas dificuldades, por exemplo, em criar vínculos saudáveis, né? E acreditar que não merece ser amada ou que é difícil de ser amada. Então, já adulta, ela pode se envolver em relacionamentos abusivos, né, em que ela nem terá a capacidade de perceber que vive um relacionamento assim, porque ela pode acreditar que aquela migalha de amor e aqueles maus tratos é algo aceitável. Uma criança que é abandonada pelo pai pode se tornar, por exemplo, muito solitária, com baixa autoestima, porque ela acredita que ao se aproximar de alguém, né, então se fizer uma nova amizade na escola, por exemplo, esse amiguinho ou essa amiguinha vai abandoná-la, ou ainda, né, como no caso anterior, ela pode acreditar que é impossível que alguém goste dela de verdade. Então, ela pode encontrar muita dificuldade, né, para expressar seus sentimentos, e ela pode ter muita dificuldade também para acreditar e para confiar em si e nas outras pessoas. Essa situação também pode desencadear problemas que sejam de ordem cognitiva, né? Então, essa criança, ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender a ler, a escrever direito, ela não consegue assimilar novas informações, né? Mas esses problemas também podem ser de ordem comportamental. Lembra da questão do isolamento? Ela pode se afastar de todos, ela pode se tornar uma criança mais violenta, que briga com os colegas, que desrespeita os professores. E se formos levar esse pensamento um pouco mais para a questão da adolescência, a gente percebe que esse adolescente pode começar a apresentar comportamentos de risco, né? Essas mudanças já são um pouco mais características da própria adolescência, né? De se envolver em situações um pouco mais arriscadas, né? De testar alguns limites, mas isso pode ser percebido de forma mais ampliada, sabe? Mais forte, né? Esses comportamentos de risco, o envolvimento em situações perigosas, no desenvolvimento de algumas amizades que são prejudiciais. E eu gosto sempre de trazer para vocês, assim, algumas percepções que eu tenho, né, quando eu vejo alguma série, algum filme. E nessa questão do adolescente, né, do abandono e do adolescente, eu me lembro muito da série Gilmore Girls. É uma série bem adolescente, assim, fala do relacionamento de uma mãe com uma filha, que inclusive essa filha cresceu sem esse acompanhamento paterno, né, sem uma figura paterna, mas eu não quero falar sobre essa questão em si. Eu quero falar muito sobre o Jazz, que é um personagem que entra na série, ele já é um adolescente, né? E aí a gente vai descobrindo no desenvolver da história que ele cresceu sem essa figura paterna, né? O pai abandonou a mãe quando ele era ainda pequeno. E ele é o típico adolescente rebelde, sabe? Mas num nível muito mais irritante e muito mais preocupante, né? Porque ele não fala com ninguém, ele briga na escola, ele não frequenta as aulas corretamente, ele some dias sem dar notícias, ele vai e volta quando bem entende, e ele vai para essa cidadezinha, né, onde a série se passa, porque o tio vai tomar conta dele, porque a mãe já não sabe mais o que fazer. E quando ele chega lá, ele deixa a cidade, que é uma cidade pequena, de ponta cabeça, né? E esse menino a gente percebe que é um menino muito inteligente, mas que carecia muito de habilidades emocionais. Isso fica muito claro, né? E fica muito claro também o quanto esse abandono pesou no desenvolvimento desse adolescente, né? E uma coisa que é interessante da gente pensar é que esse adulto, né, esse adolescente, quando cresce e se torna um adulto, ele pode repetir alguns padrões que ele aprendeu na infância, né? Então, existe uma tendência, quando eu falo de tendência, não é fato, né, consumado, mas existe uma tendência de que crianças que foram abandonadas,
abandone também seus filhos, né? Porque ela não sabe como é de uma outra forma, então precisa de muito trabalho, né? E aí, como fazer então para que isso seja evitado, né? O ideal seria que não existisse mais abandono, né? Abandono físico, afetivo, financeiro de uma criança ou aí de um adolescente. Mas sabemos que não vivemos no mundo ideal, né? Então, quando esse abandono existe, é preciso que essa criança, esse adolescente, que eles sejam cercados por uma família que, independente de como esteja essa configuração, né, seja monoparental, seja de recasamento, seja qual for a configuração, que essa criança tenha uma base sólida, né, uma base segura, que possa acolher suas angústias, que possa oferecer amor, respeito, cuidado, atenção às necessidades, né, deles de uma forma ampla. Então, uma rede de apoio pode ser uma fonte de cuidados tanto para essa criança quanto para a mãe, né? Além disso, a gente pode pensar no acompanhamento psicológico, que pode ser um fator de proteção à saúde mental muito importante para essa criança, né? Porque esse acompanhamento pode possibilitar uma abertura para a ressignificação dessas vivências e também para o desenvolvimento de ferramentas emocionais e psíquicas que vão auxiliar essa criança ou esse adolescente a lidar de forma mais apropriada aí com as demandas da vida. Então, se formos pensar resumidamente, né, em tudo que foi discutido aqui hoje, a gente pode compreender o peso que a presença paterna tem na vida da criança e, sobretudo, que o abandono afetivo é algo que pode marcar profundamente a vida de uma pessoa. Em contrapartida, dizer que uma criança que sofreu esse abandono é um caso perdido não corresponde à realidade, né? São vários fatores que vão influenciar o desenvolvimento aí, emocional e psíquico dessa criança, desse adolescente. Mas é primordial que ela tenha em sua vida pessoas que a amparem, que a compreendam, que a suporte, e suporte no sentido de dar suporte, né? Não de aguentar aquele adolescente, mas no sentido de amparar mesmo, né? Para que eles sejam auxiliados no desenvolvimento das ferramentas necessárias para lidar então com todas essas vivências. Caso você seja um adulto que tenha sofrido, né, esse abandono afetivo e sente que ainda existem lacunas que precisam ser trabalhadas em você, busque o acompanhamento de um psicólogo de confiança, né? Trabalhar a si mesmo, eu sei que nem sempre é fácil, mas pode ser recompensador. Espero que o episódio de hoje tenha feito sentido para você. No próximo episódio, vou trazer algumas reflexões sobre a vivência do luto e o Dia dos Pais, né, que já está se aproximando. Então é isso. Nos falamos no próximo episódio. Um abraço. Até lá! Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.